Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, eu tava no YouTube, aí eu acabei vendo uma thumb do Geek São Paulo, aonde ele vai fazer um react, né, de um vídeo do podcast Odon. Aparentemente, o Evandro, né, o Evandro Fusari, ele deu uma chamada de atenção no Guto por causa de alguma coisa em Dragon Ball, né? Aí eu pensei assim, cara, eu vou dar uma olhada aqui que o Carlão tá falando, né, do assunto, e qualquer coisa eu faço um vídeo em cima. Porque, assim, o Guto, cara, era um cara que eu gostava antes da polêmica de Tatenoyushi, cara. Eu já fiz alguns vídeos sobre o Guto aqui, e toda vez que eu faço vídeo, a maior parte das pessoas disseram mesmo, tá? Que o Guto, ele era e depois de Tatenoyusha, né, aquele vídeo tosco que ele fez de Tatenoyusha, ele virou outro. Fora que a mudança, né, antes ele era gordinho, aí tem gente que brinca em falar que quando ele deixou de ser o Big Smoke, né, ele parou de ter graça. A questão nem é a graça, cara, a questão é que aquele vídeo lá, ele mostrou pra mim quem que o Guto é, o que que ele pensa. Aí eu pensei, cara, eu não quero acompanhar, eu não quero dar clique para um cara que pensa desse jeito, que consegue problematizar um anime nesse nível. Já o Evandro, cara, pra mim ele é um dos, se não o melhor youtuber sobre One Piece, né? Eu sei que ele fala sobre outros animes aqui e ali, mas o carro-chefe dele lá no canal era o mangaka, né? É One Piece. E assim, cara, eu não sei como é que ele consegue às vezes tirar tanta profundidade de One Piece igual o Evandro consegue. Fora o Evandro, pra mim, um outro que é top de One Piece é o Bruno Bandeira. E eu vi gente que não gosta do Bruno Bandeira em um dos vídeos que eu fiz. Eu não sei como, cara. O Bruno Bandeira parece que é um cara tão gente boa. Pelo menos assim, eu que não assisto todos os vídeos, né? Eu assisto um vídeo aqui, outro ali. Eu não sei falar o porquê. Mas pra mim, de One Piece é o Bruno Bandeira e o mangaka, né? Que é o Evandro. E assim, o Evandro, ele tem uma característica muito importante para criador de conteúdo, que é ser extremamente focado no conteúdo. É um cara que você não vai ver militando nem para um lado e nem para o outro. Você simplesmente, cara, você vai entrar no vídeo dele, você vai ser informado exatamente daquilo que você foi informado. Não tem um pingo de militância, seja para a esquerda ou para a direita. Esse cara, eu não consigo ver ele como isentola. Eu não faço ideia de quais sejam as opiniões políticas do Evandro, por exemplo. Quando eu chamo alguém de isentola, é aquele cara que finge ser isento, mas sempre tá pendendo para um lado. Esse não é o caso do Evandro, tá? E assim, eu só fiquei sabendo que o Evandro e o Guto, eles têm junto esse projeto, né, o Dom Podcast, quando eu fiz esse vídeo do Guto há um bom tempo atrás, né? Eu não fazia ideia que os dois tinham se juntado para fazer um podcast. Então, assim, se eu não tinha ideia desse podcast, é claro que eu nunca assisti nenhum episódio. E assim, durante o vídeo lá do Carlão, ele fala que o Dom é um podcast legal. E aí eu pensei assim, cara, será que o Evandro chamou o Guto e falou, cara, não vamos conversar de política, não vamos... Porque assim, uma das coisas que o Carlão fala é que o Guto, uma hora ou outra, mete política lá no meio. E isso acaba com a imersão, né? Acaba com o flow, né? Acaba com o ritmo que o podcast tá andando. Mas bora lá, o que aconteceu? Por que o Carlão fez um vídeo falando que o Evandro teve que dar uma chamada lá no Guto ao vivo por causa de Dragon Ball? Aparentemente eles têm um quadro, eu não sei se é um quadro, como eu não assisto o podcast, né? Eu assisti só esse corte, onde eles falam alguns animes e se eles têm defeito, né? E caiu lá o Dragon Ball clássico. Então, qual que é o defeito do Dragon Ball clássico, cara? Só pra curiosidade, eu assisti Dragon Ball clássico, acho que na mesma época do Evandro, tá? Na época que passava no sábado animado. Só passava um episódio por semana. Infelizmente, cara, eu lembro muito bem, passava Fly, que na verdade é o Dragon Quest. Na verdade o nome é Dragon Quest, eles mudaram pra Fly, o Pequeno Guerreiro. Aí tinha um anime do Mega Man, aí tinha o Dragon Ball, sabe, Dragon Ball clássico, e tinha um anime do Street Fighter, cara. Esses 4 animes eram foda no SBT. Mas o que acontece? O Evandro, ele simplesmente fala, né, que o defeito de Dragon Ball foi não ter sido exibido por completo no SBT. E realmente, cara, eu fui assistir o resto de Dragon Ball clássico depois de velho.
Eu não lembro com exatidão aonde que eu parei de assistir quando eu assistia lá no SBT. Eu acho que foi ali na parte da Red Ribbon, sabe? Mas não lembro. O que acontece? Aí chegou, né? Qual que é o defeito pro Guto? Aí o Guto falou assim, tem um defeito. Aí o Evandro ainda brinca, é o que? Woke? Aí o Guto, não, a verdade seria o contrário de woke, né? É porque Dragon Ball tem algumas cenas, assim, bem politicamente incorretas, né? Hoje daria maior problema se ninguém conhecesse Dragon Ball, tá? Finge que Dragon Ball não existe e fosse lançado hoje em dia, você pode ter certeza que o pessoal tava cancelando aí Dragon Ball. Assim, sem sombra de dúvidas. Aí o que acontece? Ele fala, olha só, é uma curiosidade até interessante, eu não sei se é realidade ou não, mas dizendo ele que isso é um defeito. E qual seria esse defeito? Dizendo ele que em um frame de Dragon Ball clássico, você consegue ver os mamilos femininos da Bulma. Aparentemente é isso, né? Eles estavam lutando contra um homem invisível ali, e aí alguém vai e puxa ali o decote da Bulma para que o Mestre Kami solte aquele sangue que ele solta pelo nariz, sabe? Aí acerta o homem invisível e ele se torna visível. Esse aí seria o único defeito de Dragon Ball, segundo o Guto. Curiosidade, existe um frame em Dragon Ball que realmente aparecem mamilos femininos. A cena da luta contra o Homem Invisível, que eles precisam fazer o Homem Invisível ser visível no meio do torneio, e aí eles pegam o Mestre Kami e puxam o Tomarakai da Bulma pra sair sangue do Mestre Kami em cima do Homem Invisível. Realmente aparece o mamilo dela. É assustador, Bendonho. Sabe o que é legal, cara? O Dragon Ball é uma série tão assim, longa, épica, tanta informação, inspirou tanto autor. Olha a curiosidade que essa lhama vem trazer pra gente. Não, mas essa ninguém reparou, essa aí... Por que você sabe isso, Guto? Olha, Por que essa curiosidade especificamente você vem trazer pra gente? É porque eu assisti o negócio, eu falei, eu preciso... Calma. Porque você meu olho parecia que o meu olho viu. Eu falei, não é possível. Você guardou ela... Não desenharam, tipo, ninguém desenhou esse frame. Desenharam o frame. Não tem uma curiosidade sobre o Toriyama, sobre nada? Cara, e assim, cara, isso é um defeito... Segundo o Guto, é até assustador, cara. Eu não sei se ele tá brincando ou não, cara, porque o Guto é o tipo de pessoa que acha isso aqui o fim do mundo. Tipo assim, não é como se a gente tivesse uma cena inteira de nudez explícita. Não, é um frame onde aparece o negócio. Aí, cara, você vê a expressão do Evandro, né? Ele meio que assim, abaixa a cabeça e fala assim, cara, Dragon Ball é uma série tão épica, sabe? Inspirou tantos autores, tem tantas coisas... Aí, olha a curiosidade que essa lhama vem falar. Cara, não foi uma curiosidade, tá? Desculpa, Evandro. Se eu sei que você é um cara sensacional e tá tentando, sabe, desvincular esse caráter político, mas não foi uma curiosidade. Foi uma curiosidade? Foi. Mas nesse sentido, não foi uma curiosidade, foi um defeito que o Guto trouxe. Segundo o Guto, isso seria um defeito. Esse um frame... tá? Nesse anime tão longo, o Evandro fala, um anime tão longo, cara, inspirou tanta gente, tantas coisas legais, você vem me falar logo isso, cara. Tipo assim, como que você descobriu isso? Aí o Guto, não, assim, porque, sabe, ele começa a gaguejar e fala assim, é porque o meu olho viu, eu tive que procurar. Mas assim, é uma coisa que você realmente, cara, tem que parar pra procurar, para saber. Se você assiste o negócio tranquilo, você não vai perceber um frame que tem um mamilo exposto. Não tem como. Agora, se você ficar pausando, voltando, pausa, aqui. E assim, eu tenho que ver se isso é realmente verdade, tá? Eu não sei isso aqui. Se você viu, deixa aqui nos comentários. Ou se você acredita completamente no Guto também, mas eu sinceramente não sei, tá? Eu acho que não teria motivo pra mentir isso, né? Mas enfim, eu não sei como que é a dinâmica lá do podcast, né? Igual, eu só sei pela essa pouca coisa que o Carlão falou no vídeo dele. Mas deve ser uma luta nos bastidores, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o Evandro hoje em dia ele tem um canal voltado para crescimento de canais, tá? Eu vou até fazer propaganda para ele. Ele fez um canal mostrando coisas que você pode fazer, né? Dicas do que você tem que fazer ou não para você crescer um canal no YouTube. E assim, eu tenho certeza que o Evandro sabe que enfiar política, você sabe, enviar questões ideológicas em um canal que é focado, sabe, focado em anime, focado em HQ, seja no que for,
nunca vai dar certo, cara, porque você vai espantar uma grande parte do público. Então, assim, eu tenho certeza que ele deve, às vezes, alguma hora ou outra, chamar o Guto e falar, né, cara, vamos focar no conteúdo. Se a gente tá querendo falar sobre anime, vamos falar sobre anime. Não, como é um podcast, pode ser que alguém da mesa, né, eu não sei se é convidados, provavelmente né, eles chamam os convidados lá, e algum convidado entre nessas questões, aí eles podem discutir um pouco, né, sem deixar a militância estragar. Eles são a imagem do podcast. Você deixar o visitante ter uma imagem de militante, beleza, você simplesmente vai continuar assistindo o podcast, mas não vai gostar daquele visitante, daquele participante que apareceu lá, né? Mas agora, quando os hosts, né, quando os apresentadores do podcast, eles têm uma visão, seja de um lado ou de outro, aí sim, cara, isso influencia sim nas views. Enfim, pessoal, deixa aí nos comentários a sua opinião, não esquece, se inscreve, deixa o like e compartilha. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!